Com relação ao exercício físico, o que a gente tem aí? O exercício ele é recomendado como parte do tratamento, porque a gente sabe que o exercício físico ele vai sim sensibilizar os receptores de insulina. Isso é algo extremamente importante quando se tem resistência à ação da insulina. Então é algo que não deve faltar, né, durante aí o diabetes mellitus gestacional, durante esse período tão importante aí da vida da mulher que teve diagnóstico de diabetes. E a prática, né, da atividade física ela é um importante aí, fator. Só que se deve respeitar as contraindicações obstétricas. Então, está fazendo o exercício, está controlando a alimentação, mas mesmo assim veio a ter, por exemplo, pré-eclâmpsia, teve aumento, né, o polidrânio, quer dizer, aumentou demais o líquido amniótico, qualquer alteração que se tenha, o exercício provavelmente ele vai ser cessado. Então, até que se diagnostique o que realmente está acontecendo e venha aí uma nova recomendação médica. Então, nesse momento, é extremamente importante o profissional da educação física que acompanha a gestante durante esse período que entre em contato frequentemente com o médico, porque a qualquer momento pode ter alguma alteração obstétrica que impeça essa gestante de continuar aí fazendo exercício. E a gente tem basicamente dois tipos de gestantes, né, que possam aí apresentar diabetes mellitus gestacional. Nós temos aquelas que são sedentárias, que estão acima do peso e que engravidaram e tiveram diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. E temos aquelas gestantes que antes de engravidarem já se mantinham mais ativas. São aquelas pessoas que normalmente treinam, já treinam, correm, fazem musculação, praticam algum esporte e agora se tornou gestante e teve diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Então, a resposta do exercício para essas gestantes ele vai ser diferente. O que os trabalhos normalmente mostram é que para aquela mãe que já é ativa e agora durante o processo gestacional, normalmente ela tem aí melhores resultados com o exercício físico comparado àquela gestante que normalmente é sedentária e começou a fazer algum tipo de exercício físico durante esse processo gestacional. As recomendações, de uma maneira geral, elas são feitas aí para o exercício com característica aeróbia. Então, dentro do exercício aeróbio, o que a gente tem aí de recomendação, né? Que seja feito aí de 2 a 4 vezes na semana, com duração aí de 30 a 45 minutos. E a intensidade ser feita entre 60% e 70% da frequência cardíaca de reserva, associado à escala subjetiva de esforço, a escala de Borg. Então, na escala de Borg, ela fazendo o exercício, ela relatando ali no momento do exercício uma carga entre 12 e 14. Só que existe aí algumas observações. Primeiro, o exercício, a gente sabe que ele vai sensibilizar o receptor de insulina. E o que isso impacta no indivíduo que tem diabetes? Começa a aumentar o risco dele fazer hipoglicemia. Então, de primeiro momento, a recomendação ela está relacionada a fazer o exercício de 2 a 4 vezes na semana, o exercício cíclico, mas em dias alternados. Porque a gente sabe que esse efeito que se tem do exercício, esse efeito benéfico em relação à resistência à ação da insulina, ele permanece normalmente aí por até 24 horas. Dependendo do indivíduo, pode ser até 48, 72 horas. Mas de uma maneira geral, a gente sabe que 24 horas é certeza que esse efeito vai permanecer. Então, quer dizer, fez exercício hoje, amanhã os receptores de insulina estão sensibilizados. Aí, no dia seguinte, pode fazer novamente o exercício, quer dizer, em dias alternados. Isso de primeiro momento, nada impede que essa pessoa faça exercício todos os dias, desde que haja um monitoramento adequado, um monitoramento fino, né, relacionado às medições de glicemia capilar. Então, quer dizer, tem que fazer mais medições de glicemia capilar para garantir que, principalmente no pós-exercício, não fique fazendo aí momentos de hipoglicemia, que isso vai ser prejudicial tanto para a qualidade de vida da mãe, como também trazer aí desconforto para o feto. Outro detalhe interessante é o tempo, né? 30 a 45 minutos. Por que esse tempo de 30 a 45 minutos? Porque já foram desenvolvidos trabalhos com gestantes que mostraram que a gestante, nesse momento, apesar dela ter resistência à ação da insulina,
ela também tem um fígado do mesmo tamanho e com a mesma capacidade de armazenar glicogênio, que vai estar ali em torno de 100 miligramas, de 100 gramas, né, para o indivíduo adulto, para alimentar agora dois organismos. E um sistema que é extremamente alto metabolicamente, o consumo energético. Então o feto ele consome uma grande quantidade de energia, que ele está sendo formado. Só que esse fígado ele contém a mesma reserva. Então, quer dizer, mesmo aquela mãe que faz exercício, já que já treina, e agora, né, durante o processo gestacional, ela continua fazendo o exercício, tem que entender que a reserva dela não vai ser suficiente para períodos maiores do que 45 minutos. Quer dizer, nessa situação, não pode então fazer o exercício? Não é recomendado desde que não seja aí ofertado nenhum tipo de carboidrato para ela. Então é algo que se pode, mas eu quero fazer 1 hora de exercício, 1h20, é possível fazer. Mas a partir de 45 minutos é necessário que seja suplementado algum tipo de carboidrato. Como é que vai fazer essa suplementação? Em parceria com o nutricionista ou a nutricionista que vem acompanhando essa gestante. Porque assim a gente garante que o exercício nesse momento ele é importante para sensibilizar o receptor de insulina, só que a gente tem que tomar cuidado para não deixar fazer hipoglicemia, além de também não ficar jogando um monte de glicose ali para a gestante durante o exercício para garantir esse período de esforço e fazer com que ela comece a ganhar muito mais peso do que ela deveria estar ganhando durante a gestação. Então, esse é um trabalho que ele tem que ser ajustado, né, de uma maneira que traga os benefícios esperados sem trazer nenhum prejuízo. E em relação ao esforço, muito se fala na gestante manter a frequência cardíaca em 140 batimentos por minuto. 140 batimentos por minuto, a gente sabe que em uma pessoa saudável, adulta saudável, isso vai representar o quê? Uma atividade física moderada. Então, mesmo a gestante que não faz exercício e de repente vai fazer caminhada, que a caminhada é o que normalmente é o que as gestantes normalmente mais preferem fazer por uma questão de segurança, ou mesmo aquelas que não fazem exercício, realmente é mais seguro para ela. O andar para a gente é o mais comum. Então, o andar, mesmo sendo aí uma frequência cardíaca, por exemplo, um percentual de frequência cardíaca baixo, que tem trabalhos aí que mostram que em torno de 30%, 33% da frequência cardíaca de reserva, como intensidade durante o exercício, já vai ser o suficiente para sensibilizar o receptor de insulina. Então, quando a gente pensa naquela gestante que não é preparada fisicamente, mas que precisa fazer o exercício para ajudar no controle do diabetes mellitus gestacional, o caminhar já é uma atividade extremamente tranquila para ela fazer. Só que a gente tem que entender que durante o exercício, quando se faz uma atividade aonde se tem, eu estou correndo, por exemplo, estou fazendo um trabalho de força, o esforço físico está sendo maior, consequentemente, a velocidade de degradação do glicogênio no músculo, ela também é maior. E com isso o corpo vai captar mais glicose do sangue. Então o que a gente espera que aconteça? Que ela, no começo do exercício, tenha lá um valor de glicemia que vai ser, no final do exercício, bem menor, por conta dessa característica. Agora, se ela vai caminhar, o que vai acontecer? O esforço ele é menor. Então a gente espera também, proporcionalmente, que esse valor de glicemia dessa diferença do início para o final do exercício também seja menor. Mas a gente não pode esquecer que o próprio exercício, talvez não diminuindo tão agudamente ali a resposta, né, a concentração de glicose no sangue, no pós-exercício o receptor de insulina vai ficar sensibilizado. E, consequentemente, o risco dela vir a fazer hipoglicemia também aumenta. Então, quer dizer, vai trazer o benefício, mas tem que ser melhor aí monitorado.